A mystery creature washes up and it has everyone scratching their heads. We knew what they had. We knew what they had before they knew what they had. We've been trailing McCormick's NOAA team since 2004. We followed them to South Africa. We knew what they found was the same species we'd taken off that beach. I want people to know that it's authentic. Nothing's been manipulated. It's the real deal. Longe dos nossos olhos estão os momentos à espreita para serem descobertos. Oh, que mistério assustador! E completamente inexplicável. Felizmente, temos o poder da tecnologia digital que sempre nos permite bloquear as atividades perturbadoras daqueles que não sabem que estão sendo observados por uma câmera. Your registration is What the? A história começa quando um homem cansado de ouvir sons assustadores do lado de fora de sua casa decide investigar. Arrepios percorrem sua espinha quando avista uma figura distante vestida de branco. Antes que possa compreender o que está vendo, a figura salta na sua direção. O que é particularmente perturbador não é apenas o ataque em si, mas também a maneira como se move, curvada para trás, correndo com uma força sobrenatural. Este comportamento não é humano. Muitos espectadores online especularam que poderia ser uma mulher possuída, enquanto outros acreditavam que era uma criatura de outro reino enviada para instilar medo naqueles que a vissem. Prédio assustador. Às vezes é melhor ter cuidado com o que se deseja. Um caçador de fantasmas amador decidiu se aventurar em um prédio abandonado, na esperança de encontrar algo sobrenatural. Achando que os banheiros seriam o local ideal, ele entrou e se deparou com uma figura sombria parada sozinha em uma das cabines. A princípio, ele não se abalou, afinal era isso que ele estava procurando. No entanto, havia algo inquietante no ambiente, a súbita queda de temperatura e a maneira aterrorizante como a figura permanecia completamente imóvel. Isso seria o suficiente para gelar qualquer um, até mesmo o destemido explorador. Quando ele finalmente criou coragem para se aproximar, a figura lentamente virou a cabeça, mas não de forma comum. O pescoço se torceu em um ângulo impossível de 180 graus. O encontro foi tão aterrorizante que o caçador de fantasmas saiu correndo sem olhar para trás. Vislumbre aterrorizante. Após dias ouvindo um barulho surdo vindo do sótão, dois colegas de quarto decidiram finalmente enfrentar o roedor que vinha perturbando sua paz. Para deixar a situação mais divertida, começaram a bater na porta do sótão como se fossem dar uma lição na criatura. No entanto, o clima de brincadeira acabou quando, de repente, a porta se abriu e um rosto estranho os encarou. A aparição foi tão inesperada e perturbadora que os dois rapidamente fecharam a porta e o vídeo foi cortado. Existem dois motivos que tornam esse momento tão assustador. Primeiro, o rosto que eles viram parecia tudo menos humano, sugerindo que poderia ser algum tipo de fantasma. Segundo, mesmo que fosse uma pessoa, a ideia de um desconhecido vivendo no sótão deles é igualmente apavorante. Encontro sinistro. Encontrar entidades de outro mundo é o tipo de experiência que ninguém gostaria de ter, mas este sujeito teve um encontro absolutamente indesejado. Após ouvir sons estranhos vindo da janela, ele decidiu sair para investigar, e o que viu o deixou aterrorizado até os ossos. Não sei nem como descrever aquilo, uma criatura de pele pálida, olhos enormes e dedos longos que pareciam se mover sozinhos, como se tivessem vida própria. Ao ver essa entidade assustadora, o homem não hesitou e correu imediatamente, mas a pergunta que fica é: o que era aquilo? Elfos malignos. Allahu Akbar. Durante uma exploração na floresta, um grupo teve um encontro surreal com pequenas criaturas que pareciam ter feito daquele lugar seu lar. Baixinhos, com orelhas longas e pontudas, lembravam elfos misteriosos. O grupo não fazia ideia de onde essas figuras surgiram. Um deles era completamente careca, enquanto o outro tinha olhos brilhantes e redondos, com traços faciais bizarros e perturbadores. As criaturas pareceram tão surpresas quanto os exploradores, que, claro, capturaram tudo
tudo em vídeo. Quando o clipe foi postado online, rapidamente gerou um grande debate. Muitos acreditavam que eram elfos malignos de um mundo subterrâneo, enquanto outros sugeriam que se tratavam de seres amaldiçoados, destinados a nunca serem encontrados. Por que bruxa? Enquanto uma família dirigia pela floresta, eles ouviram sons estranhos que pareciam o choro distante de um bebê. Curiosos e preocupados, decidiram parar e investigar. O que eles viram a seguir gelou seus ossos. Atrás de uma pequena árvore, uma criatura aterrorizante se escondia, com membros peludos se movendo rapidamente sob a cobertura das árvores. Em questão de segundos, a figura desapareceu na densa floresta, deixando para trás o som perturbador do choro de um bebê. A família ficou paralisada de medo, imaginando se a criatura havia levado uma criança. Muitos acreditam que o ser era um metamorfo à caça de almas, enquanto outros sugerem que era uma entidade maligna, usando o choro como isca. Sem encontrar nada, a família correu de volta para o carro e fugiu, sem jamais olhar para trás. Noiva Zila. Um incidente bastante estranho marcou uma cerimônia de casamento na Tailândia. Enquanto o ministro conduzia o ritual, algo inexplicável aconteceu. De repente, o rosto da noiva se transformou com uma expressão assustadora. Ela virou para a esquerda e começou a agir de maneira profundamente perturbadora. O vídeo rapidamente gerou especulações, e muitos acreditaram que a noiva havia sido possuída por um espírito. Mas por que um espírito escolheria justamente uma noiva em seu grande dia? A verdade por trás do ocorrido permanece um mistério, e até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Garota voadora. Confira este vídeo intrigante filmado em uma floresta na Rússia. Um homem estava gravando seu cachorro correndo pela neve quando, de repente, algo surreal apareceu. Uma garotinha vestindo uma jaqueta vermelha estava flutuando no ar. Ao lado dela, uma mulher observava calmamente. E não havia nenhum equipamento de segurança visível. Após alguns momentos no ar, a garota desceu suavemente e a mulher rapidamente a pegou, fugindo em seguida. O clipe gerou uma onda de especulações, com alguns sugerindo que a menina estava possuída, enquanto outros acreditavam que ela possuía habilidades sobrenaturais. Perseguição à meia-noite. Ser perseguido enquanto dirige à noite é o tipo de situação que ninguém quer enfrentar, mas esses caras viveram exatamente isso. Enquanto dirigiam, perceberam alguém correndo atrás deles. E não era qualquer um, parecia que o próprio Usain Bolt estava na pista. Dentro do carro, o pânico tomou conta do grupo. Eles fizeram uma curva, achando que haviam despistado o perseguidor. Mas, para seu total desespero, a figura misteriosa reapareceu ao lado do carro, correndo com uma velocidade impressionante. Tudo o que se pode esperar é que eles tenham conseguido fugir dessa assustadora perseguição e chegado em casa em segurança. Ritual em vermelho. Enquanto caminhava por um beco mal iluminado, um homem se deparou com uma cena perturbadora. Um grupo de pessoas, todas vestidas de vermelho dos pés à cabeça, reunidas em círculo e segurando luzes em suas mãos. Ele rapidamente percebeu que havia tropeçado em um ritual misterioso acontecendo em um canto silencioso da rua. Felizmente, ninguém pareceu notar sua presença. Agora, imagine o que você faria se presenciasse algo assim. Não é a primeira vez que atividades incomuns são flagradas em áreas isoladas. Em outra ocasião, 3 homens vestidos de preto foram vistos perto de um rio, um deles ajoelhado como se estivesse sendo purificado. O cinegrafista ainda capturou todo um grupo de pessoas em trajes escuros, caminhando em volta de uma casa, carregando algo misterioso. Convencido de que presenciava um ritual de um culto satânico, ele gravou tudo, com o cenário sombrio e a atmosfera silenciosa tornando a experiência ainda mais aterrorizante. Tinhoso. Perto de um hospital na Índia, uma cena assustadora foi capturada. Uma mulher de longos cabelos pretos escalava uma parede de 4 patas com uma facilidade inquietante. Vestida com o que parecia ser uma roupa de hospital, sua escalada parecia tão natural que dava
a impressão de que ela já tinha feito isso antes. A identidade dessa figura misteriosa permanece desconhecida, mas as teorias são muitas. Alguns acreditam que poderia ser uma mulher sonâmbula, embora escalar paredes com tanta destreza esteja muito além do comportamento típico de sonambulismo. Outros especulam que poderia ser o fantasma de uma antiga paciente ou até uma entidade sobrenatural. O que quer que fosse essa figura enigmática, deixou todos sem palavras diante desse mistério que ninguém ainda conseguiu decifrar. O alienígena de Obama. Um pequeno clipe de um discurso do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em 2012, voltou a circular na internet, gerando desconfiança entre os espectadores. Algumas pessoas acreditam que conseguiram flagrar um agente secreto alienígena na multidão. Ao analisar as características desse agente, ele realmente parece um pouco fora do comum, quase como se tivesse um toque extraterrestre de um certo ângulo. Entusiastas de alienígenas ficaram empolgados, vendo nisso uma prova de que seres de outro mundo estariam colaborando com o presidente. No entanto, outros sugerem que tudo não passa de um truque de luz e de ângulos de câmera que alteram a aparência do agente. Assim, enquanto é tentador imaginar que aliens podem estar entre nós, muitas vezes o que parece estranho pode ser apenas uma ilusão criada pela câmera. Motorista desaparecido. Your registration is What the? Em uma abordagem de rotina, um policial parou uma mulher durante uma fiscalização de trânsito. Tudo parecia normal, e a mulher estava até mesmo um pouco arrependida por ter passado rapidamente pelo sinal de pare, disse ela, enquanto a situação era capturada pelas câmeras do policial e da loja. Após uma conversa amigável, o policial pediu sua carteira de motorista e registro, que ela prontamente entregou. Mas quando ele foi verificar as informações no sistema, algo inexplicável aconteceu. A mulher simplesmente desapareceu no ar. O evento foi tão desconcertante que até o policial ficou perplexo e acabou registrando a mulher como desaparecida. What the? Sarah? O que você acha que aconteceu? Seria um fantasma ou uma falha na Matrix? Sereias. Em 2015, um homem presenciou algo estranho na Polônia. Um grupo de homens vestidos com trajes brancos de risco biológico caminhava pela margem de um rio. Sentindo que algo estava errado, ele pegou o telefone e começou a gravar. O que ele viu a seguir o deixou em choque. Parecia que eles tinham retirado do rio uma criatura que se assemelhava a uma sereia, metade homem, metade peixe, que foi colocada em uma maca e coberta com um pano úmido, sendo levada para a floresta. Os homens retornaram à água, provavelmente em busca de mais evidências, mas acabaram desaparecendo na mata. Esse registro levanta a questão: será que as sereias realmente existem? Agora, com tudo que sabemos, parece que as autoridades estão fazendo o possível para encobrir a verdade sobre essas criaturas enigmáticas. E assim, enquanto muitos seguiam suas vidas sem saber que estavam sendo observados, as lentes da câmera revelaram segredos que jamais deveriam vir à tona. O que mais está oculto nas sombras do cotidiano? Na próxima vez que você sentir um olhar, lembre-se: nem tudo o que é visto está à vista. Deixe seu like e se inscreva no canal e lembre-se: a verdade pode estar mais próxima do que você imagina. Se atreva a olhar. Let me know what you've explored. Let me know.